Olá, meus queridos pimpolhos, aqui é o Jefão novamente. Hoje nós vamos começar a comentar a prova do vestibular de verão da UFTM de 2011, né? Então, a prova 2011, vestibular UFTM, a prova, naturalmente, a prova de História da UFTM. Então, meninos, começando como sempre da questão 34, tá aqui, vamos lá. A irrigação não pode ser vista como a causa do surgimento do Estado centralizado e da civilização egípcia. Pelo contrário, um sistema centralizado de obras hidráulicas para a agricultura irrigada surgiu como resultado tardio de um Estado forte. A partir do texto, conclui-se que no Egito Antigo. Então, olha, meninos, aqui novamente a gente vive falando isso, olha, a partir do texto. A partir do texto. Portanto, nós vamos ter que tirar a informação referente à resposta da questão do que o cara está dizendo aqui, do que o Ciro Flammarion Cardoso está falando nesse pequeno trecho da obra dele. Então tá aí, olha, a irrigação não pode ser vista como causa do surgimento do Estado centralizado. Então, o surgimento do Estado centralizado, ele é anterior ao surgimento da irrigação lá no Egito. Então, vamos procurar o que é que vai se encaixar melhor aqui. Ó, as cheias do Nilo, irregulares e responsáveis por inundações que destruíam tudo o que havia nas margens, não favoreceram o processo de sedentarização. Está totalmente errado. É bom a gente lembrar que todas as primeiras civilizações surgiram às margens de grandes rios, portanto, a existência de um rio cujas cheias eram significativamente regulares, aqui no texto está dizendo, ó, irregulares, então está errado. As cheias do Nilo eram regulares, não destruíam tudo, né? Eram cheias que fertilizavam o solo e que, portanto, foi fundamental para o surgimento daquela civilização naquela região, assim como as cheias do Tigre e Eufrates, as cheias do Rio Amarelo, as cheias do Rio Ganges, todas essas áreas onde você tem as primeiras grandes civilizações, você tem grandes rios que fornecem a base essencial para o desenvolvimento da agricultura e aí são fundamentais para essas civilizações. Então, a presença do rio Nilo é essencial para a sedentarização na região. Tá? O poder do faraó, então, não pode ser alternativa A. O poder do faraó era simbólico, uma vez que o soberano não dispunha de exército nem de burocracia para fazer valer a sua vontade. A gente vê que essa aqui é uma questão, é uma alternativa repetitiva. No vestibular de inverno de 2011, nós tivemos uma questão sobre Egito, aonde você tinha, mais uma vez, falando a respeito dessa questão do faraó não ter controle da região, não ter exército. Então, vocês veem que essas provas da UFTM, no caso de história, elas não têm criatividade, elas são repetitivas. Então, dizer que o poder do faraó era meramente simbólico, não. O Egito é um estado teocrático. É um estado onde o faraó, o imperador, é visto como Deus vivo, é absurdamente centralizado. E você tem exército, sim, você tem uma burocracia extremamente sofisticada, extremamente complexa, e permite ao governo controlar o país, permite ao Estado um controle do país. Portanto, bobagem. A concentração do poder nas mãos de uma dinastia centralizada não pode ser explicada a partir das necessidades agrícolas. Ó, o que o cara está falando aqui? A irrigação não pode ser vista como causa do surgimento do Estado centralizado. Então, é exatamente o que o cara está falando. Nós não podemos explicar, segundo Ciro Flammarion Cardoso, no trecho do texto que é colocado aqui, não podemos explicar o surgimento de uma dinastia centralizada a partir da necessidade da irrigação, da necessidade da agricultura. Portanto, naturalmente tem que ser a alternativa C, C de cebola. Dependia do comércio externo para alimentar a população, uma vez que a produção agrícola era muito limitada,
rigorosamente errado. O Egito era visto como celeiro do Mediterrâneo, era a região mais produtiva de agricultura, mais produtiva da região do mar Mediterrâneo, e, inclusive, é uma região autossuficiente. Tá? Então, não tem essa de depender de comércio externo. Eles basicamente, fundamentalmente, se bastam. Tá? O sistema político em vigor resulta das necessidades impostas pelas características geográficas da região. O aluno poderia, essa alternativa E é aquela que talvez traga o maior grau de dificuldade para o aluno, porque muitas vezes se estuda isso, que a formação do Estado centralizado vem da necessidade de adaptação daquela população à região, que, portanto, é o inverso do que o Ciro Flammarion está dizendo aqui. Né? É completamente o inverso. Você poderia fazer essa confusão, mas se você lê o texto com atenção, você vai estar vendo que ele está falando o contrário. Portanto, é a C e não a E a resposta correta dessa questão 35. Vamos lá? Da questão 34. Na questão 35 agora, a cultura helenística originou-se a partir. Olha, gente, uma questão seca, uma questão absolutamente direta. Vocês veem que não tem nem texto introdutório, nem figurinha ilustrativa. É uma questão rigorosamente seca. Cultura helenística surgiu a partir da onde? A gente fala, olha, cultura helenística se origina da fusão da cultura grega com a cultura asiática, promovida a partir da expansão de Alexandre o Grande, a partir da expansão militar alexandrina. Então, cultura helênica é a cultura grega. Cultura helenística é aquela que traz características gregas e asiáticas. Quando foi que ela surgiu? Expansão alexandrina. E aí nós temos aqui a alternativa A, já matando a questão da conquista da Grécia pela Macedônia e da expansão da cultura grega pelo Oriente. Então é exatamente isso aí. A partir do momento que os macedônicos conquistaram a Grécia, o Alexandre o Grande dá início à sua expansão territorial, conquista territórios orientais, conquista o Império Persa, o Egito, todas aquelas áreas, e aí funde a cultura grega dessas populações e espalha essa cultura que a gente chama de cultura helenística. Portanto, a alternativa A não tem jeito de errar essa daqui. Né? Olha a B. Da vitória dos romanos sobre a Grécia, que impuseram sua cultura às regiões conquistadas. A gente cansa de falar isso. Tá? A Roma conquistou a Grécia pela força de suas armas, enquanto a Grécia conquistou Roma pela força de sua cultura. Os romanos não impõem a sua cultura às regiões conquistadas, eles absorvem a cultura das regiões conquistadas. Os romanos adotaram a cultura grega como sua. E não são os romanos os responsáveis pela expansão da cultura grega na Ásia. Isso já tinha acontecido antes. Portanto, errado. Da crise das cidades-estado gregas, que durante o século V digladiavam-se pelo poder. Ora, se elas estão brigando, se matando, se arrebentando, como efetivamente o fizeram a partir das guerras civis, não vão ter tempo de difundir sua cultura para lugar nenhum. Quando das guerras civis gregas, os gregos estavam se matando, portanto não tinham como levar sua cultura para outros lugares, a não ser para debaixo da terra, que muitos deles foram para lá. Né? Então, perfeito, está errado. Dos valores democráticos que se difundiram a partir do governo de Péricles. Meninos, uma coisa que não pegou na Ásia foram os valores democráticos. Hein? Nem o reino macedônico era democrático, nem os valores democráticos vão se difundir pela Ásia, onde os impérios centralizados no estilo teocrático continuarão predominando. Tá? Então é mais uma questão cultural, uma questão artística e não uma questão da difusão da democracia. Do fortalecimento do cristianismo que impôs o monoteísmo no mundo greco-romano. Isso é muito posterior à cultura helenística, à difusão da cultura helenística. Isso aqui já é um negócio pós, né? Grécia, isso aqui já data do século III depois de Cristo, quando o cristianismo inicia aí sua ampla expansão pelo mundo romano. Então, está errado. Alternativa correta, como já dissemos, alternativa A. A cada um a sua função e seu lugar na Terra. No topo estão os religiosos, intermediários indispensáveis
entre a cidade terrestre e a cidade celeste. Depois vêm os nobres, que receberam da providência a qualidade de guerreiros e ação, portanto investidos na missão da manutenção da ordem. Finalmente, para o último lugar são relegados os trabalhadores destinados ao trabalho e ao sofrimento para o bem comum. Isso aqui, meninos, tem a ver com o quê? Com aquele modelo de divisão de sociedade pregado pela Igreja Católica durante a Idade Média e que ainda esteve muito comum, ainda foi muito comum na era moderna, na Idade Moderna, afirmar que o mundo estava dividido, que Deus dividiu os homens em 3 grupos sociais, aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Lembra da Revolução Francesa, que dividiu a Assembleia dos Estados Gerais em 3 estados? São esses estados: clero, nobreza e o povo, o resto, né, onde estava inserida a burguesia. Essa é uma forma de entender a organização social tipicamente medieval. Não é à toa, o cara dá a dica para a gente aqui, olha, dicionário de história medieval. Portanto, isso aqui não poderia ser algo contemporâneo, algo pós-moderno. Não, está aqui, o dicionário de história medieval. Portanto, é a maneira como se dividia a sociedade na Idade Média, com a igreja rezando, os nobres guerreando e os trabalhadores, como diz o texto, trabalhando. Os trabalhadores destinados ao trabalho, né? Trabalhador destinado ao trabalho até fica até engraçado, mas é isso aí mesmo. Trabalhando como camelos, trabalhando até morrer para sustentar todo mundo. Até quando durou essa ideia de divisão da sociedade em 3 estados? Na realidade, foi a Revolução Francesa que acabou com isso. Lembrar que a Assembleia dos Estados Gerais foi dissolvida e transformada numa Assembleia Nacional Constituinte lá em 1789. Vamos ver então, ó. O texto faz referência a um tipo de organização social que se apoiava nas diferentes aptidões do ser humano. É interessante, né? Uns são aptos a rezar, outros são aptos a guerrear, outros são aptos a trabalhar. Poderia-se usar até isso na época como justificativa, mas nós não sabemos que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aptidão. Aqui, meninos, no caso da nobreza, né, é uma questão de nascimento, são sociedades estamentais, portanto, você é o que sua família era, né? O trabalhador é o camponês, é camponês porque é filho de camponês, né, meninos? Então, não tem a ver com aptidão. As crenças milenaristas segundo as quais apenas os pobres alcançariam o reino dos céus. Está falando alguma coisa disso aqui no texto? Crença milenarista, que o fim do mundo está próximo, os pobres vão ganhar o reino dos céus? O texto faz referência a isso aqui? Nada. Então, meninos, está errado. Se não prestar atenção no texto, vai dançar mesmo. A igualdade social que caracteriza a sociedade ocidental desde a antiguidade. Quem marcar essa daqui, coitadinho, é porque realmente não está sabendo nada da matéria, vai passar vergonha. Quer dizer, o texto está falando a respeito da maneira como se diferenciava a sociedade na Idade Média. Então, nada de igualdade social. Ao antropocentrismo que reserva lugar de destaque para a vontade dos indivíduos. Belíssimo, né? Tem alguma coisa falando de antropocentrismo no texto? Esse texto é um texto renascentista? De jeito nenhum. Então, meninos, está errado. A divisão da sociedade em 3 ordens colocada em xeque pela Revolução Francesa. Exatamente. Divisão da sociedade em 3 ordens, rezam, lutam, trabalham, colocada em xeque pela Revolução Francesa, abolida pela Revolução Francesa. Portanto, a alternativa E, a alternativa correta. E aí, na nossa próxima aula, nós continuamos a correção dessa prova. Um abraço gigantesco para todos os meus pimpolhos. Até a próxima.